domingos pascais têm uma identidade muito forte, que se estende também por uma semana. Quem acompanhou a semana, esta semana, as leituras bíblicas, com referência no Evangelho, pôde ver que a semana foi dedicada, a semana que passou, ao capítulo 6, o pão da vida. Vai dizendo sobre o ressuscitado, como ele permanece entre nós e para nós na vida e missão da igreja. Quem acompanhou a igreja que vive na graça do ressuscitado, é uma igreja que tem intimidade com Jesus Eucarístico, que se alimenta dele como verdadeiro pão espiritual. É o capítulo 6 de São João, o pão da vida. Neste quarto domingo, nosso olhar de fé para Jesus ressuscitado, nós o vemos a partir do capítulo 10 do evangelista São João, como o bom pastor. Nesta semana seremos convidados nas nossas orações a degustar o capítulo 10 desse evangelho de São João. Jesus permanece na vida e missão da igreja como o bom pastor. É próprio de Jesus, no seu tempo, para facilitar a compreensão das pessoas sobre os seus ensinamentos, usar comparações daquilo que era muito presente e vivencial para as pessoas do seu tempo. Ele sempre buscava ali daquilo que as pessoas entendiam bem, para, a partir daquele vivencial, dar um ensinamento importante. Jesus está numa região onde o pastorio é muito presente, a figura do pastor é muito conhecida. E Jesus então vai buscar na figura do pastor e associar a figura do pastor à sua missão. Dizer porque ele veio até nós, porque o Pai o enviou. O Pai o enviou até nós, ele padeceu a morte por nós, ressuscitou, e ele é o verdadeiro pastor. Ele dá as características do pastor. E será muito bom essa semana ver todas as tensões desse capítulo 10, onde nós temos aqui apenas 4 versículos. Mas é um capítulo com muitas tensões, porque Jesus está no templo e está sendo questionado por aqueles que se apropriaram do templo. Mestres da lei, fariseus, escribas. É ali que Jesus está dizendo quem é verdadeiramente guia e pastor. Que a religião do seu tempo está desfigurada. Não está cumprindo a sua missão. E Jesus começa a ensinar e atrair para si as pessoas. Isso faz com que muitos fiquem incomodados com ele. E bem no meio do capítulo, ele é acusado de estar com um demônio. E alguém ali, o vendo na sua verdadeira identidade, diz: um demônio não abre os olhos aos cegos. E aí está o foco da atenção. Quem rejeita Jesus, quem não o quer, quando ele está abrindo os olhos sobre qual o verdadeiro sentido da religião, qual o verdadeiro sentido da prática religiosa, qual a identidade daquele que é um líder religioso. Ele abre os olhos aos cegos. A religião cheia de preceitos já não tocava o coração das pessoas. A religião cheia de preceitos já não tornava as pessoas amorosas.
A religião cheia de preceito já não ajudava as pessoas a fazer a experiência do amor de Deus. Ela se esvaziou. E é ali que Jesus vai levar a figura do pastor, que leva as pessoas a uma intimidade profunda com Deus. E a nossa relação com Deus, diz Jesus, deve ser a relação das ovelhas que conhecem e confiam no seu pastor. A religião deve aproximar as pessoas de Deus, levá-las a uma entrega verdadeira, a uma confiança, a ponto de se deixarem guiar e amparar por Ele. Nesse capítulo aparecem mercenários. Capítulo 10 de João, se tem pastor, tem também mercenários. Quem usa da religião para enganar os outros, para tirar proveito, e a hora de assumir o compromisso verdadeiro, diz o Evangelho, fogem. Porque são mercenários e não se importa. Na hora que as pessoas estão vivendo as suas maiores tribulações e dificuldades, não estão verdadeiramente com elas. Vê o lobo chegar e foge. Ou seja, estão ali só por conveniência e não com o espírito de doação que um pastor é chamado a ter. E nesse capítulo também tem a figura do lobo, que chega para atacar. E Jesus é aquele que, se preciso for, dá a vida e assim o fez, para mostrar o amor verdadeiro. Vos chama amigo, e o verdadeiro amigo é aquele que é capaz de dar a vida. E Jesus ensina este amor a nós e testemunha este amor de amigo. Este amor capaz de dar a vida para o bem do outro. Se o lobo chega, ele está ali, junto, para o combate verdadeiro. Não pode ser uma religião de distanciamentos, que não tem comprometimento e que não tem doação. E nesse domingo a igreja nos pede oração, Dia Mundial de Oração pelas Vocações, para que a igreja seja conduzida por verdadeiros bons pastores e não por mercenários. Seja no sacerdócio ministerial, seja na vida consagrada, seja entre muitos leigos e leigos que participam da ministerialidade da igreja. Todos são chamados a ser autênticos no apostolado, não serem mercenários, capazes de dar a vida, capazes de se doarem. Tenho usado muita expressão, não servir-se da igreja para seus interesses, mas servir-se na vida da igreja, no anúncio do Evangelho e no cuidado com as pessoas. Esse é o pastor. E cada vez mais nós estamos vendo aí um modelo de sacerdócio e de ministério na vida da igreja, que mais treinam para ter bons discursos, capazes de lubridiar as pessoas, do que de levar um testemunho de vida verdadeiro. Muitos até hoje se treinam para ser bons pregadores com coaching. Paulo diz que não usou de linguagem persuasiva para anunciar o Evangelho, porque o Evangelho tem força própria. Ele deve ser anunciado de forma autêntica, que ele próprio toca o coração das pessoas, quando ele é anunciado de forma autêntica. Não precisa usar de linguagem persuasiva. Tudo isso faz parte do denso e intenso capítulo 10 de São João.
Aqui agora nós somos chamados a ir aos verbos importantes, e aqui agora é o anunciador que deve estar no lugar de Jesus, o bom pastor, e a comunidade de fé que quer se deixar conduzir pelo bom pastor. É chamada a criar uma relação de proximidade, intimidade e confiança. Escutam a minha voz, me conhecem e me seguem. Eu pergunto hoje na vida da igreja, será que esses 3 verbos estão presentes entre os que anunciam o Evangelho e os que compõem a comunidade de fé, o verdadeiro corpo místico de Cristo, a sua igreja? Escutam a minha voz. Será que nós estamos sendo uma igreja que escuta o Evangelho mesmo? O Evangelho está valendo na nossa vida, segunda, terça, quarta, todos os dias? Escute a minha voz, palavra de vida e salvação que é o Evangelho. Será que eu guardo esse Evangelho mesmo? Eu trago esse Evangelho para a minha vida? Ou eu escuto esse Evangelho sem comprometimento nenhum e da porta da igreja para fora minha vida é outra coisa? Não tem nada a ver com o que aconteceu aqui dentro. Escutam a minha voz. Me conhecem. Será que na vivência da nossa fé, da nossa espiritualidade, estamos tendo uma intimidade verdadeira com Jesus, o bom pastor? Nós o conhecemos mesmo como aquele que veio do Pai nos trazer a graça da salvação e temos intimidade com Ele? Ou temos uma fé apenas piedosa, mas que não gera intimidade com Jesus, não o traz para o centro da minha vida? Me conhecem. Conhecer é uma relação de intimidade, uma relação amorosa, muito própria da linguagem bíblica. É o mais profundo e mais íntimo de uma relação. Minhas ovelhas me conhecem, têm uma intimidade profunda comigo. Somos esta igreja que verdadeiramente tem uma intimidade profunda com o seu Senhor, que é também o seu pastor? Ou somos uma igreja que reza, celebra, mas se sente à deriva? Se sente vazia e se deixa perder nos chamamentos e propostas do mundo. Não faz a experiência da samaritana ou da Eucaristia, e quando alimentados nos sacia verdadeiramente. Ou saímos vazios da igreja para buscar verdadeira saciedade naquilo que o mundo oferece, que muitas vezes me tira do caminho de Deus. E vai se tornando uma vida de excesso, de compulsividade, de escravidão. Porque estou vazio por dentro e o mundo me engana com aquilo que ele propõe. E a minha falta de intimidade verdadeira, o Senhor não está no centro da minha vida. Está no centro da minha vida é a vida de consumo que o mundo oferece. E eu me deixo envolver por uma vida de consumo sem discernimento, onde acho que são as propostas de consumo do mundo que vai me trazer felicidade verdadeira. Aí eu estou sempre insatisfeito, que a vida de consumo, o mercado me oferece hoje um produto e amanhã vai oferecer o outro, dizendo que ele é mais importante e melhor. Aí você já não tem gratidão, já não tem desprendimento, já não tem espírito de partilha, porque tem que reservar tudo para o mercado que me consome. Eu não passo de um consumidor, de levar uma vida de consumo em vários aspectos, desde o vestir, desde o comer, da maneira como até me alimento, a maneira como trato o meu corpo e a minha sexualidade,
o meu objetivo de vida, tudo isso vai virando mercado. Porque não tenho essa intimidade mais profunda com aquele que, me realizando interiormente, diz aquilo que Paulo diz na sua plena maturidade espiritual. Vejo com desprezo tudo que o mundo oferece, que já encontrei algo maior. Ou que Jesus mesmo no Evangelho diz que quem encontra a verdadeira fé e espiritualidade, a intimidade com Deus, encontra um tesouro. E passa a tratar com desprezo tudo que o mundo fala que tem grande valor. Que já encontrou algo de maior. A partir de dentro dessa presença verdadeira do amor e da graça de Deus na sua vida, a vida tem um significado mais elevado do que as compulsividades do mundo. Aí eu não preciso disso ou daquilo para estar alegre. Porque dentro de mim há uma satisfação verdadeira que me preserva num estado de serenidade, de paz e de alegria. Aí eu posso me confraternizar de maneira, levando uma vida, como diz a carta de Paulo em outro lugar, com equilíbrio. Não preciso de uma vida de excesso para me sentir feliz. Me seguem. Ouvem, conhecem e seguem. Vivemos hoje o tempo da globalização, que começou como globalização financeira, que transpõe o mundo. O mundo é chamado aldeia global, não tem fronteira, sobretudo para o interesse do mercado. E levou junto os meios de comunicação, que é a ferramenta que rompe as fronteiras. E a tecnologia para os meios de comunicação tem evoluído muito. Então já não existe rincões no mundo em que vivemos. O sistema de satélite de comunicação está aí, tornando o mundo a verdadeira aldeia global. Está comunicando o quê? Quem está conduzindo a humanidade? O mercado servindo-se do meio de comunicação. E agora nós chegamos numa das mais desafiadoras condições desse processo. As chamadas fake news. Quando mentiras são apresentadas como se fossem verdade para convencer as pessoas, usa-se a mentira e ela é apresentada como verdade, e pela sua repetição e intensidade, recursos de marketing e tudo mais, as pessoas não conseguem mais discernir se estão diante de uma verdade ou de uma mentira. E aí todas as manipulações são realizadas. Quando tudo vira uma grande confusão. E polariza e põe as pessoas uma contra as outras, ao invés de estabelecer uma relação harmoniosa de diálogo, de conversa, de entendimento, de interatividade, gera-se polarizações agressivas. E aí vem essa chamada autonomia ou emancipação plena do sujeito. Cada um é dono de si e faz o que quer de sua vida. Pronto, assunto encerrado. Então hoje um adolescente, se olha lá, se já não é uma criança. Já se sente emancipado plenamente. Manda para mim é o que eu busco aí na internet. Família, igreja, escola, arranjo da vida social, nada disso. É o sujeito emancipado. Eu sou o dono da minha vida e isso é o que basta e eu faço o que eu quiser. E entramos numa realidade de muita fragilidade. Aí tudo se vê na deriva. As famílias se sentem perdidas e sem rumo. As relações afetivas se mostram perdidas e sem rumo.
Os jovens se sentem perdidos e sem rumo. Quem está falando e está conduzindo? Conheço minhas ovelhas, elas me conhecem e me seguem. Nós estamos seguindo quem? O mercado diz quem interessa a ele que nós sigamos. Aí apresenta alguém que diz que foi bem sucedido no mercado e fala, eis aí um grande modelo. Não conta tudo não, conta o que interessa ao mercado para aquela pessoa servir de modelo. Pega uma figura que tem visibilidade nos meios de comunicação e diz, eis aí o modelo para seguir. Pega um jogador de futebol que ganha repercussão e diz, eis aí o modelo para seguir. Faz um programa televisivo de banalidades, de futilidades e nem sei de quê, e diz, eis aí o modelo de vida e de convivência entre as pessoas. Isso tudo faz parte do domingo do bom pastor. Quem está nos pastoreando? Quem quer o nosso bem? Quem está influenciando a nossa vida? Hoje fala influenciadores digitais. É o Marcos aí no seu... Quem está influenciando? A quem estamos seguindo? Onde pensamos em chegar? É o mercado que está dizendo para onde quer nos levar. Tem hora que penso que parece que a humanidade vai caminhando sem ver quando as pessoas no nazismo eram colocadas ali num trem sem saber aonde aquilo ia desembocar. Estavam caminhando para a morte e não sabiam. Parece que tem hora que a coisa está assim, a humanidade está caminhando para a morte sem saber. Aí já vê o termo cultura de morte. E parece que as pessoas vão acostumando com essa cultura, que o mercado ensina a acostumar com ela e vai naturalizando, achando normal todo tipo de brutalidade de morte. E não conseguem mais reagir. Eu sou o bom pastor. Talvez refletir isso numa celebração seja muito denso. Mas diz no capítulo 10, quem faz os cegos enxergar não pode ser um demônio. É o capítulo 10 de São João. Aquele que abre os olhos ao cego não pode ser um demônio. Talvez estejamos pensando. Campanha da fraternidade desse ano, fraternidade e educação. Ensina, fala com sabedoria, ensina com amor. Famílias, vamos voltar a reconquistar, hoje se fala muito de apoderar-se do que verdadeiramente a família é chamada a ser. Um lugar de segurança, de convívio, de amor mútuo entre as pessoas. E um lugar que ensina, oferece uma vida, os valores que alicerçam, valores e princípios. Porque tudo parece que foi desconstruído. A ética, a moral, os bons costumes, vai ficar tudo avulso. O sujeito emancipado. E daí saem muitos tirânios. E muitos outros são manipulados. Conhecem a minha voz, me conhecem, ouvem a minha voz, me conhecem e me seguem. É um desafio para a igreja, para a família, para a educação. Precisamos de bons pastores. Que cada sacerdote, cada consagrado, cada leigo seja um bom pastor. Que tenha uma vida coerente com o Evangelho, seus valores e ensinamentos. Que cada família seja um lugar que o bom pastor está ali, dando os seus ensinamentos. Pai, mãe,
família. Que as escolas sintam a importância do seu papel. Não apenas formar técnicos, mas edificar pessoas com bons princípios de vida. Que os meios de comunicação se sintam bons pastores. Não encham a cabeça das pessoas de confusão. Não se deixem dominar pelo mercado, porque tem um papel muito importante os meios de comunicação. São muito importantes, mas não podem ser manipulados. Precisam ter compromisso com a verdade e com o bem das pessoas, porque são formadores de opinião. Se tornam a voz na vida de muita gente. E que assim o Senhor, bom pastor, que nós vamos degustar esta semana, nos ajude a querer essa intimidade verdadeira com Ele, para ouvir a sua voz e nos deixarmos guiar por Ele. Assim seja.